Com o brasileiro vivendo cada vez mais, tem sido grande a busca de pessoas da terceira idade por cursos, principalmente cursos junto às universidades existentes no Brasil. E aqui em Maringá, a UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, tem sido cada vez mais procurada e cada vez mais professores da UEM estão se envolvendo com essas atividades para oferecer uma aproximação das pessoas da terceira idade com a própria universidade. Um dos cursos mais procurados dentro da UNAT de Maringá é o curso de inglês. Para isso, nós temos hoje aqui a presença da professora Rosângela Aparecida Alves, que é professora de inglês e que está com uma procura bastante grande, né, professora? Primeiro, a gente queria saber quem é a professora Rosângela. Então, Luiz, eu sou egressa, sou formada pela UEM, no curso de letras, né? Fiz meu mestrado em Liverpool, em linguística, fiz o doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, pela USP e também pela University College of London, no Instituto de Educação. E desde que eu retornei à universidade, né, sou professora da universidade há 18 anos já, quando eu retornei do meu doutorado, eu comecei a atuar na UNAT. E nós somos voluntários, convidados, na verdade, nós somos convidados a trabalhar, a ofertar disciplinas na UNAT. E o que é a UNAT, assim? UNAT, como você disse, é a Universidade da Terceira Idade. Ela foi criada em 2010, né, na gestão dos professores do Décio Esperandil e Mário Luiz Neves de Azevedo, né, na gestão deles em 2010, e desde então a UNAT tem se fortalecido e se ampliado, né, nessas ofertas de cursos e disciplinas nas mais diversas áreas, nas áreas de musicais, de teatro, de bem-estar, de educação física, música, dança, né? Idiomas. E, como eu disse, eu estou atuando na UNAT há uns 6 anos já, mas passamos pela pandemia, também ofertamos o curso de inglês de forma remota. Na pandemia sempre foi muito procurado o inglês. Só que depois, quando a gente retornou para o ensino presencial, essas aulas passaram a ser mais e mais procuradas. Pois é, quando a gente fala mais procuradas, a gente está falando de quantos alunos, mais ou menos? Então, Luiz, o ano passado nós tivemos lista de espera com uns 40 alunos. Eu tinha 2 turmas, eu ofertava sempre 2 turmas, uma turma na quarta e uma turma na sexta. Este ano eu tive que abrir a 3ª turma porque eu tinha uma lista de espera muito grande. Então hoje eu tenho 90 alunos em 3 turmas e já tem outra turma de espera para o próximo ano letivo. Então é assim, diante dessa procura grande pelas aulas de inglês, né, eu comecei a perguntar para os próprios alunos o porquê que eles queriam, né, qual era o enfoque dele, qual era o motivo que faziam eles procurarem um curso de inglês. E as respostas das mais diversas, a que mais aparecia era: eu tenho meu filho que mora fora, eu gosto muito de viajar, eu quero viajar, eu nunca viajei para fora, então eu quero aprender inglês para poder me virar. Então, a partir dessa fala dos alunos, eu comecei a mudar o foco da disciplina. Eu passei a fazer a disciplina mais voltada para a viagem. E aí foi que foi começando toda a nossa história dessa viagem que a gente fez agora em outubro. Essa viagem que a professora está citando foi uma viagem para Londres, né, realizada agora há poucos dias, né? Então, foi, porque no final do ano letivo de 2022, que foi agora em março, né, por causa do nosso calendário irregular, os alunos, teacher, a gente poderia fazer uma viagem e tal. Eu falei, olha, só se for para Londres, né, porque onde nós vamos para praticar o que a gente vê aqui na sala de aula? Teacher,
puxa, nossa, Londres. E assim começou a ideia da viagem. Eu fui atrás de uma agência de viagem que eu tenho confiança, e essa agência me organizou toda a viagem, fez a parte terrestre, a parte aérea, fez o pacote, os passeios. E aí eu cheguei, uns 15 dias depois dessa conversa, eu cheguei na sala, olha, tá aqui a nossa viagem, quem vai querer ir? E aí foi por adesão, as pessoas foram aderindo, das 3 turmas, não tinha assim, é a turma A, a turma B, a turma C. Os 90 alunos estavam convidados e quem tivesse interesse e possibilidade poderiam ir. E assim começou o sonho dessa viagem, que foi assim um dos melhores projetos que eu já fiz na UEM, nesses meus 18 anos de professora na UEM. E chegando a Londres, o que esse pessoal pôde conhecer? Então, dentro de todas as atividades, porque, Luísa, o que eu pensava, bom, fiz um projeto, fiz um evento de extensão, na verdade, né? Porque para eu sair da instituição eu tenho que ter ou de férias, ou tenho que ter um projeto para eu me ausentar da universidade. Então eu montei um evento de extensão, que era uma visita técnica, onde a gente faria visitas em lugares ligados à educação, né? Então nós visitamos o Instituto de Educação de Londres, fizemos toda a parte de visita dentro dessa universidade, a gente visitou a Universidade de Oxford e depois a gente foi visitando lugares históricos, né? Por quê? Tinha muitas pessoas, algumas, né, das nossas alunas que estavam indo na viagem, elas tinham feito curso de letras. Então, elas tinham interesse de ir até a cidade de Shakespeare, porque é um dos autores que a gente lê muito no curso de letras. Correto. Então, tudo isso a gente foi pensando aonde a gente iria visitar para que atendesse o maior número de expectativa das participantes. Então, e como todas eram fãs do Beatles, claro, eu as levei, nós fomos até Liverpool, fizemos uma viagem de trem de 2 horas, Londres-Liverpool, que foi também uma outra experiência muito, muito legal. E visitamos toda a parte onde tem os Beatles, né? O The Cavern, nós fomos lá, nós almoçamos lá nesse lugar, tiramos muitas fotos, fomos na estátua. Então, elas tiveram a oportunidade de ver, nossa, aqui onde começou os Beatles, né? Visitamos também uma vila, que é uma vila única, né? E tem lá em Port Sunlight, que foi onde eu morei quando eu fiz o meu mestrado, e que eu achei que seria bastante interessante para elas pela história dessa vila, né? Uma vila construída nos anos de 1800 pelo dono da Unilever, e essa vila existe até hoje. Então nós passeamos por essa vila, então contei toda a parte histórica, de onde surgiu, por que surgiu essa vila. E também lá nessa vila foi o primeiro lugar onde os Beatles cantaram enquanto Beatles. Foi lá nessa vila. Então foi tudo muito bem pensado para que fosse agregando conhecimento, história, cultura do país e a vivência linguística, né? Porque imagina, você amanhece e anoitece ouvindo inglês, falando e tentando se comunicar, e elas tentavam se comunicar, né? Que esse é o princípio hoje de se ensinar inglês, né? Você saber, você se comunicar, né? Não importa se você está falando certo, se você está falando errado, se você tem sotaque, se você não tem sotaque. Para nós hoje o mais importante é a comunicação, é você se comunicar, é você se fazer entender, né? De uma forma ou outra, e aí você vai aparando as arestas, vai buscando chegar o mais perto daquilo que é o correto na fala, né? Então é isso, eu acho que a viagem foi muito gratificante nesse sentido. Isso, e depois disso, o que vai continuar sendo o curso de inglês da UNAD a partir de agora? Porque pelo jeito a procura vai ser grande, né? Pois a partir de agora essa viagem vai se tornar um
das atividades, da disciplina, mas como eu digo, não pode ser, vai ser sempre por adesão, porque toda a viagem foi custeada pela pessoa, né? Não teve incentivo, a gente não teve recurso da universidade, mesmo porque esse não era a ideia principal, né, de buscar recursos. Era uma viagem que saiu de uma disciplina e que virou o que virou, né? Todo mundo queria fazer, e aí foi muito... E durante a viagem, né, como eu falei, eu montei um grupo com as participantes e um familiar de cada participante. E durante a viagem inteira, eu ia postando coisas da viagem, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, para que as pessoas que estivessem aqui, elas nos acompanhassem. Porque eu tinha 3 alunas que eram... 3 meninas, como eu chamo as minhas meninas, né? Elas tinham 82, 83 anos e nunca tinham viajado para fora. Muitas não tinham nunca viajado para fora, porque na UNAT, para você se inscrever na UNAT, você tem que ter acima 60 a mais. Eu consegui, antes da viagem, eu fiz uma reserva no Palácio de Kensington, no chá, para a gente tomar um chá da tarde. Tá. Então, foi bastante difícil, porque eles não têm o costume de reservar 14 lugares. Então, aí eu entrei em contato por e-mail, no palácio, na sala, no restaurante onde faz o chá, né, onde é servido esse chá. E aí eu reservei, fiz a reserva, falei com o chefe do restaurante, que eu expliquei que eu estava indo com um grupo de senhoras de terceira idade, que elas eram minhas alunas de inglês, e que eu gostaria muito de propiciar essa experiência de tomar um chá da tarde em inglês, né? Então nós tomamos no domingo, assim que a gente chegou no sábado, no domingo a nossa última atividade foi o chá da tarde no Palácio de Kensington. E isso foi assim, muito, até mesmo para mim, que nunca tinha feito isso. Já morei 2 vezes na Inglaterra, já morei em Londres 2 vezes, e eu nunca tinha feito isso. Então falei, não. Então tudo foi muito pensado para que elas vivenciassem tudo aquilo que a gente fala na sala de aula, né? Correto. E principalmente para elas verem e entenderem que o que a gente aprende na sala de aula é muito diferente no que a gente vive no real, né? E que é importante isso. Você vê a parte dentro da sala de aula, mas você também tem a experiência de ir lá vivenciar o dia a dia, né? É no café da manhã no hotel, durante o check-in, né? E tudo que a gente... E eu sempre trazia elas, deixava elas, olha, vocês fiquem aqui porque eu vou fazer tal coisa. Então tudo eu ia fazendo, café é tal dia, né? Tal hora, não sei o que, não atrasem. Foi toda aquela coisa de grupo, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Realmente. E fica na história isso, né? Mas independente da viagem, professora, se alguém quiser aprender inglês, alguém de 60 a mais no caso, na UNAT, o que precisa fazer? Bom, primeiramente tem que ir até a UNAT, né? Porque a UNAT tem um bloco dentro da universidade próprio para a UNAT, só da UNAT, e esse bloco tem a secretaria, a pessoa vai lá e, como eu disse, né, tem a lista de espera agora para o próximo ano letivo, porque a gente está começando o 2º semestre de 2023 agora, né, já se encerraram as matrículas para esse semestre. Então a pessoa que tiver interesse tem que procurar a UNAT, na UEM, na secretaria e se inscrever, colocar o nome nessa lista de espera, que quando houver a matrícula para o próximo ano, aí eu vou abrir uma nova turma, né, para que essas pessoas possam acomodar essas pessoas. Porque hoje a UNAT, é importante dizer que hoje a UNAT tem 700 e um pouco mais de 700 pessoas, matrículas feitas, né? Então a gente tem aí uma gama de 70 cursos ou disciplinas, vamos dizer assim, 70 disciplinas ofertadas pela UNAT, e nós temos esse número de
quase 700 e poucas pessoas que se matriculam, não somente em uma matéria, né? Tem a mesma pessoa que faz teatro, faz fotografia, então eu não posso estender muito a aula, porque, professora, 3 horas eu tenho que sair porque eu tenho aula de Photoshop, eu tenho aula de fotografia, então elas são muito ativas, e tem bastante meninas, são mais meninas, mas temos também homens, e na primeira aula que a gente teve, depois da viagem, né, o que eu ouvi, professora, ano que vem eu quero ir, os meninos, né, e é muito, eu falei, vamos sim, claro que vamos, só não vamos poder ser mais chamadas, né, uma coisa que ficou bastante marcante para nós foi que a gente ficou conhecida por onde a gente andava, as The Ladies in Pink, né? As senhoras de cor-de-rosa. Então as pessoas paravam a gente para tirar fotos, e foi muito legal. Mas está muito bem. Professora, nós agradecemos bastante a sua presença aqui no nosso podcast e principalmente pelos esclarecimentos que nos trouxe a respeito da UNAT, que é um assunto que certamente vai chamar bastante atenção e que muitas pessoas devem procurar a Universidade Aberta da Terceira Idade da UEM a partir de agora. Tá? Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, por tornar esta experiência, essa nossa viagem, uma coisa, dar o devido valor a ela, porque foi assim, muito gratificante, tanto para mim quanto professora, e para as pessoas, para as meninas, né, que eu recebo depoimentos assim emocionados de todas que participaram, e isso para mim é o que vale a nossa profissão, né? O reconhecimento daquilo que a gente faz e o quanto isso contribui para a vida dessas pessoas, né? Isso. Muito obrigada.